Shalom, tudo bem, Poliana? Então, só configurando aqui o YouTube e o Instagram, para que também possa transmitir por lá. Instagram não, Facebook. No Facebook já estamos, ainda está só com voz, mas daqui a pouquinho já chega. Pronto, no YouTube também. Pronto. Pronto, meus irmãos, já estamos tudo certinho em todas as plataformas. Aqui no Instagram, também lá no YouTube, já estamos lá. E no Facebook. Você que for chegando, vai interagindo, vai compartilha, vai falando, tô aqui, pastor, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos dar início à nossa manhã apostólica dessa quinta-feira, um feriado aqui em Caruaru, friozinho, um dia abençoado. Nós aqui buscando a presença do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez reunidos na Tua presença, para clamar pela Tua face, suplicar pela Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida de forma poderosa, tremenda, esclarecedora. Oh, Senhor, nós clamamos por sabedoria, por entendimento, que venha, ó Pai, sobre a nossa vida, da manifestação do dom, dos Teus dons, do fruto do Teu Espírito, que haja em nós, ó Pai, um coração contrito, disposto a Te obedecer, disposto a Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu santo nome. Deus, que o Senhor traga sobre a nossa vida um dia espetacular na Tua presença, cheio de boas surpresas, cheios da manifestação do Teu poder, das Tuas bênçãos, para a glória do Teu nome. Nós clamamos por aquele que está entristecido, por aquele que está enfermado. Senhor, sabemos que Tu és cura, Tu és aquele que sara a ferida. Por isso nós clamamos a Ti, cura esta pessoa. Nós declaramos, Pai, que ela seja curada para a glória do Teu nome. Nos abençoa, Pai, para que haja em nós um coração alegre. Oh, Senhor, nós queremos Te louvar, Te engrandecer nesta manhã. Que seja uma manhã, ó Pai, frutífera diante de Ti. Abençoa, Pai, aqueles que aproveitaram esse dia para descansar um pouco das suas jornadas de trabalho. Senhor, fortalece essa mãe de família, esse pai de família. Fortalece, ó Pai, cada uma dessas pessoas para a glória do Teu nome. Nos traz, ó Pai, da Tua presença sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Hoje nós temos como título dessa live, uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. Deixa eu só colocar aqui nas plataformas para eu ter uma noção, tá bom? As pessoas que forem entrando aí no Facebook, no YouTube, e aí a gente vai interagindo aqui com eles, né? Afinal de contas, esta live tem essa finalidade, a gente interagir um pouco, conversar um pouco, não é apenas gravar um vídeo aqui para deixar
no Facebook, não, ou nas plataformas, mas é para que a gente possa conversar um pouco, possa interagir. Então, uma nova maneira de viver. Observe que nós não estamos falando de algo que você precise provocar forçosamente, né? A Diaconisa Ednilda chegou ali no Facebook também, Shalom Ednilda. Mas é uma maneira de viver que ela surge naturalmente, proveniente da conversão em Cristo Jesus, que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida, sobre a nossa consciência, e a maneira que nós somos tocados por esta manifestação do Espírito Santo de Deus, automaticamente nós começamos a sentir um desejo muito forte de mudar de vida. Isso significa conversão. A conversão significa essa mudança de mente, essa transformação, esse desejo de viver coisas do Espírito, de uma nova maneira, de uma nova perspectiva. Se nós observarmos, quando Jesus ele encontra e vai pousar na casa de Zaqueu, Zaqueu ele toma uma atitude após ser envolvido por aquela manifestação da presença de Deus. De Cristo está ali, do Espírito Santo está agindo naquele momento. Então ele começa a tomar uma decisão, não porque ele queria fazer aquilo para impressionar Jesus. Jesus entrou na casa dele, ele não tinha mudado. As pessoas até estranharam, dizer como pode sair, entrar na casa de um homem pecador e tal. Tinha todo aquele conceito. Porém, ao conversar com Jesus, a ser tocado pelo Espírito Santo, Zaqueu, ele decide que aquela velha maneira de viver não era conveniente para a sua nova forma de pensar. Não era condizente, digamos assim. Então ele tomou a atitude, ele disse, olha, se alguém eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E também já vou fazer uma coisa, eu vou vender a metade dos meus bens, vou dar para os necessitados, para os pobres. Houve uma transformação, você não vê no texto, Jesus orientando ele a fazer isso naquela conversa. Mas foi algo que surgiu motivado pelo Espírito Santo de Deus na vida de Zaqueu. Temos também um exemplo do apóstolo Paulo. Ele sai com cartas para prender os cristãos, o que se chamava de o caminho. Mas no caminho ele... Até interessante, né? Chamava o caminho, no caminho, quase a redundância. Mas quando ele estava em direção a Damasco para prender, trazer cativos os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem aquele encontro de Jesus, também houve uma mudança de mente. Ele teve a sua mente transformada. E agora o desejo dele não era mais perseguir aqueles cristãos, mas ser um. Já imaginou? Que mudança tremenda em um instante, em um momento. Literalmente, em um abrir e piscar de olhos, rapidamente a mente dele foi mudada. Porque ele teve um novo nascimento. É por isso que o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos novas criaturas, que eles são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também temos o exemplo dos apóstolos, né? O que aconteceu com aqueles homens? Eles estavam vivendo suas vidas cotidianas, de sempre, do dia a dia. De repente, eles se encontram com Jesus, e a partir daquele encontro, algo transformador aconteceu na vida daqueles homens. Jesus os chama, diz, siga-me. E a Bíblia relata que eles largaram tudo e seguiram. E
Nós conhecemos a história, e por causa dessa atitude, eles se tornaram os apóstolos de Cristo. Uma mudança transformadora, radical. E é isso que acontece a cada pessoa que é alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Cada vez que alguém é tocado por esse Espírito, que alguém é convencido pelo Espírito Santo de Deus, existe uma mudança natural na sua vida, um desejo natural de mudar de vida. Porque quando nós falamos, o interessante é que quando nós falamos que o Evangelho, que ser cristão é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, é algo tremendo, talvez aquelas pessoas que estão em outro patamar, que estão em outra situação, estão numa vida que consideram até boa. Imagina, esses cristãos estão dizendo que só pode ser feliz se for cristão. É porque, querido, realmente algumas pessoas não têm a noção do que é ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Não é nada tão poderoso, não é nada tão tremendo, não é nada tão significativo como ser envolvido pela presença de Deus, pelo seu Espírito, tocado, renovado. A nossa mente realmente muda. Quando Jesus chega na nossa vida, ele traz um esclarecimento, porque tudo que uma pessoa faz tem a ver com os seus desejos, tem a ver com suas vontades. Se a pessoa faz aquilo, é porque ele tem vontade de fazer aquilo, tem desejo de fazer aquilo. E é justamente esta vontade, esse desejo, que é ampliado. Ele não é diminuído, ele é ampliado, ele é transformado. E nós começamos a desejar coisas grandiosas, coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Porque a mente espiritual vai sendo aberta, vai sendo esclarecida, e nós começamos a compreender coisas que naturalmente não dá para compreender. Nós começamos a discernir coisas espirituais, entender coisas espirituais. Irmãos, é comum entre os cristãos, aqueles que são nascidos de novo, a ter discernimento. O que é discernimento? É um conhecimento que você tem daquela coisa, daquela situação, que ninguém está percebendo, talvez, mas você sabe. E alguém pode dizer, pô, como que você sabe disso? E você vai dizer, eu não tenho como te explicar como eu sei, mas eu sei. Quantas pessoas têm tido sonhos proféticos e esses sonhos acontecem? Eu, particularmente, já tive muitos sonhos que aconteceram literalmente, como foi me revelado nos sonhos. E visões. Quantas visões Deus nos dá de pessoas, às vezes, que a gente começa, nem estava pensando naquela pessoa, de repente a gente começa a ter uma sensação, um discernimento, e aí começamos a orar, e aquela pessoa depois entra em contato, ou algum relacionamento que a gente tem, e aquela pessoa diz que realmente estava passando por aquele momento. Então nós somos inseridos neste reino do Espírito. Somos transformados. E é essa transformação que Jesus veio trazer para a humanidade. Ele veio recriá-la com uma nova perspectiva, com uma nova maneira de viver, com novos objetivos, um novo propósito. Porque, na verdade, por mais que um homem natural ele tenha propósito, por mais que ele tenha objetivo, por mais que ele tenha sonho, tem um obstáculo terrível na vida do homem natural que ele não consegue vencer: a morte. O homem pode ter todo o seu coração nas coisas terrenas e viver uma vida cheia de conquistas. Mas, quando chega nesse obstáculo,
ele não pode fazer absolutamente nada. A idade vai chegando, o corpo não vai dando mais o mesmo, não tem mais o mesmo vigor, até que o homem natural precisa enterrar seus sonhos, suas conquistas. Mas quando nós temos o entendimento, quando nós nascemos de novo, os nossos sonhos, eles são maiores, eles são transcendentais, eles não são sonhos terrenos. Porque a perspectiva de vida que nós recebemos é que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não tem mais esse obstáculo de que os sonhos que nós temos em Deus, ou seja, o fato de nós estarmos inseridos no propósito de Deus, faz com que nada nem ninguém possa se opor e nem tampouco frustrar o nosso sonho, a nossa vocação, os nossos desejos. Porque aquilo que as pessoas têm como a grande barreira dos sonhos, das conquistas, que é o que eu falei, o encerrar da vida, para nós, esta vida já foi encerrada em Cristo Jesus. A vida do homem natural já foi encerrada lá. Nós já morremos com ele. E também ressuscitamos com ele. Já somos nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o que nós aguardamos agora? Qual é o grande objetivo da nossa vida? Qual é o foco? Nós aguardamos coisas novas. Um corpo glorificado. Nós aguardamos um novo céu. Nós aguardamos uma nova terra. Então vivemos ainda neste corpo que aparentemente é um corpo normal, mas nós não somos mais uma pessoa natural. Nós somos uma pessoa espiritual que habitamos nesse corpo, mas que em breve, ao soar da última trombeta, nós receberemos o nosso corpo glorificado, um corpo que não perece, um corpo que não se decompõe, um corpo que não sente dor, um corpo que não morre e um corpo que vive para todo sempre. Então essa nova maneira de viver tem a ver com o novo foco, o novo objetivo. O que nós não podemos admitir a nós mesmos é viver uma vida terrena, com foco e o coração aqui nesta era, nesse momento presente. Sonhando, irmãos, é muito complexo alguém dizer que é cristão e ele ter os mesmos sonhos, as mesmas perspectivas, os mesmos objetivos de uma pessoa natural que ainda não conhece Jesus. A nossa chamada, ela transforma-nos a ter um novo pensamento, a nova perspectiva, a nos interessarmos primeiramente com o que é do outro e depois com o que é propriamente seu. O nosso foco está em cuidar uns dos outros. Nós não vivemos mais, ou fomos chamados a não viver mais com aquela ganância de ser maior que alguém, porque no reino de Deus não é assim. Deus não criou o homem para que ele reinasse sobre o homem. Ele criou o homem para que o homem reinasse sobre as coisas criadas. Então essa perspectiva de ser grande, de ser reconhecido, de fazer... Irmãos, isso é destrutivo e não combina com a nova criação. Nós buscamos e devemos buscar a todo custo servir as pessoas. Servir com aquilo que nós temos, seja isso material ou seja isso espiritual. Vê que Pedro e João estavam chegando no templo e tinha um coxo lá na frente, uma pessoa que tinha uma dificuldade de andar, e ele primeiro diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro. O que é que ele está querendo dizer? Se eu tivesse prata e ouro, seria o que eu ia te dar. Você está pedindo esmola? E eu ia te dar prata e ouro se eu tivesse. Mas no momento eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou.
em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Então ele tinha o que oferecer, nós sempre temos o que oferecer a alguém. A nossa vida precisa ser voltada ao serviço, ao cuidado. A nossa oração, ela não pode ser egoísta, ela tem a ver com o todo. Quando nós começamos a observar, né, as características das pessoas que Deus usou e para que Deus usou, para que Deus chamou. Abraão, Deus chama para que ele, a partir dele, venha uma grande nação. Qual é essa grande nação? A nação que viria através de Jesus, uma nação espiritual. E por isso, Abraão, ele teve a sua vida voltada ao serviço, não para ele próprio, mas em favor dessa descendência, que viria a ser o povo do qual Jesus viria, e até hoje Deus tem dado filhos a Abraão na pessoa de Jesus Cristo. José foi levado ao Egito, mas antes Deus deu a ele sonhos proféticos. E aqueles sonhos proféticos não eram em função propriamente de José. Mas veja que quando Deus levanta José, quando Deus usa José, ele usa com benefício de preservação do povo judeu. José estava em um ponto estratégico no Egito, Deus levou ele para ali. Veio uma grande fome e só não teve fome naquele lugar. E quem era que administrava toda a comida existente naquele mundo, naquela época? José. Quem sustentou o seu pai, os seus irmãos, sua família? José. Então, a vitória de José tinha a ver com a manutenção do povo pelo qual viria Jesus. Sempre tem um propósito. A nossa vida tem um propósito em Deus para com outras pessoas. Nós não podemos, não devemos, e se porventura alguém tem vivido isso, não pode se viver dessa forma. Fuja disso o mais breve possível. É uma vida de disputa, de querer ser maior, de querer provar algo para alguém, de querer ser superior, de querer ser servido. Devemos fugir desse tipo de sentimento. Mas devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele veio, esvaziou-se de si mesmo, para servir a todos nós. E o serviço de Jesus foi um serviço tremendo e, por que não dizer, terrível. Ele veio nos servir, morrendo numa cruz por cada um de nós, para que nele nós fôssemos ajustados, não como maior, como menor, mas com o mesmo corpo. Porque ainda que nós sejamos muitos, nós pertencemos ao mesmo corpo e servimos a este corpo. Somos membros deste corpo. E devemos lutar para que este corpo se mantenha bem ajustado. A nossa maneira de viver tem a ver com o Espírito que habita em nós. Se o nosso desejo é um desejo de unidade, se o nosso desejo é um desejo de comunhão, se o nosso desejo é um desejo de serviço, então significa que o Espírito que habita em nós verdadeiramente é o Espírito de Deus. Se alguém tem um espírito contencioso, se alguém tem um espírito de discórdia, se alguém não consegue ter desejo, né, de ter comunhão com o corpo de Cristo, então existe um grande sinal de que o Espírito que habita nessa pessoa não é o Espírito de Deus. É forte, mas é verdade. Então, queridos irmãos, uma nova maneira de viver. Jesus chega a dizer, se alguém tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. A palavra de Deus diz assim, olha, se você que tem bens,
deste mundo, vendo alguém padecer necessidade e não socorrê-lo? Como pode o Espírito de Deus estar nessa pessoa? Por que resistir, querido irmão, tão fortemente a essas coisas? Precisamos nos entregar completamente, acreditar de fato de que nós estamos inseridos em um outro contexto. Quando nós estamos vivendo, olha, eu acho interessante, porque Jesus tinha esse comportamento, na verdade ele veio demonstrar este comportamento através de palavras e obras, e Jesus sempre tinha. Jesus não era um necessitado. Ele sempre tinha. Deus sempre levantava pessoas. Se não levantasse pessoas, né, ele tinha o poder da fé. E ele sempre vivia uma vida que tinha a condição de cumprir o propósito para o qual ele veio a esse mundo. Então nós temos condições nesse exato momento. Quantas pessoas que nós chamamos de irmão, que tem a mesma fé que a gente, que pretende habitar na mesma nova terra que a gente, e que essas pessoas estão padecendo terríveis necessidades. Precisamos pensar nisso, num evangelho que é espiritual e que é prático. Nós precisamos voltar-se para esse tipo de sentimento. Amém, meus irmãos? A Renita atacou um pouquinho, mas já é 8h30, nós vamos aqui orar ao Senhor, agradecer a Deus por esta manhã. Fica com esta meditação, uma nova maneira de viver. Nós precisamos viver uma vida diferente porque nós somos nova criação. Não com os mesmos propósitos da nossa velha maneira de pensar, né? Mas com a maneira nova, a maneira de Cristo, a sua mente. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta manhã, por este dia maravilhoso. Queremos clamar ao Senhor que o teu Espírito venha sobre nós de uma forma a nos trazer capacitação, transformação e que nossa maneira de viver seja realmente nova com relação aos objetivos que o mundo vive. Diferente. Nós somos cristãos, nós temos o Espírito de Deus, temos uma nova perspectiva de vida, projetos maiores, pertencemos a um reino que não é deste mundo. Por isso, ó Pai, continua nos abençoando, nos fortalecendo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Shalom, meus queridos. Benção, mãe. Eu vi que a mãe tinha entrado aí e eu não havia cumprimentado. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã às 8h estaremos de volta com nossa manhã apostólica. Shalom, meus amados. Eu vou aqui finalizar no YouTube e finalizar no Facebook. Enquanto isso, vocês vão ficar me olhando aqui no Instagram. Amém? Interromper aqui, glória a Deus. Facebook também. Hoje eu creio que saiu tudo direitinho, né? O som, tudo. Para a glória do nome de Jesus. Cada dia a gente tem aprendido um pouco mais e tem sido uma bênção. Pronto, já encerrei aqui. Só um instantezinho. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito lá no meu canal do YouTube, eu peço a você, se inscreva lá. Né? Muitas pessoas esse mês se inscreveram. Eu quero agradecer a você que é novo inscrito no canal. Né? É uma bênção tê-lo conosco. A gente sempre está postando ali pelo menos um vídeo, né, por dia, que é esta manhã apostólica. E tem sido uma bênção. Minha mãe colocou amém, uma palavra maravilhosa. O difícil é muitos entenderem. Verdade. É por isso que tem que ser cheio do Espírito. A Bíblia fala, vivam pelo Espírito de Deus e não cumprireis os desejos da carne. Shalom, meus queridos. Até amanhã.